Jesus está contigo na quietude da noite. Em meio às sombras da madrugada, ore com fervor e perceba a presença divina de Jesus. Você já sentiu aquela aflição profunda que comprime o coração quando o mundo ao redor se cala? Já passou horas acordado na escuridão, fixando o teto com olhos marejados de lágrimas, clamando em silêncio: Senhor, onde estás? Já experimentou aquele tipo de silêncio que transcende a ausência de ruídos, tornando-se uma carência de respostas, orientação e conforto? Esse silêncio que ecoa como um grito na alma? Talvez, neste exato momento, você esteja imerso nessa experiência de solidão e introspecção. A companhia transformadora de Jesus na quietude. E se eu te revelasse que, nessa quietude da noite, Jesus está mais próximo de ti do que nunca? Enquanto te sentes isolado, Ele está sentado ao teu lado, em um silêncio compassivo, compartilhando tuas lágrimas e esperando pacientemente que o percebas. Há um mistério sagrado e poderoso escondido nas noites silenciosas da alma. Um segredo espiritual que muitos desconhecem, mas que, se acolhido com fé, pode revolucionar tua existência. Este texto não é apenas uma mensagem, é uma convocação espiritual, uma resposta divina a orações sussurradas há meses, talvez anos, em momentos de desespero ou esperança. O mistério revelado na quietude. Jesus nunca te abandonou, mesmo quando as circunstâncias sugerem o contrário. Ele permanece constante, um farol de amor eterno, mas é preciso aprender a reconhecê-lo, especialmente quando o mundo parece envolto em silêncio. A quietude da noite não é um vazio, é a linguagem mais profunda dos céus, uma manifestação da presença íntima e sutil de Deus, como um murmúrio suave que ressoa no coração. Nesse espaço sagrado, promessas são forjadas no invisível, curas são cuidadosamente elaboradas, portas se abrem em segredo e milagres são preparados longe dos olhares humanos, sob a direção soberana do Criador. As noites transformadoras nas Escrituras. As Escrituras estão repletas de relatos onde os momentos mais sombrios serviram como palco para a glória divina. Personagens como Paulo, Elias, Ana, Jacó e até o próprio Jesus enfrentaram noites de solidão, dúvida e angústia, que se revelaram cruciais para o cumprimento de suas vocações. Talvez tua noite pareça interminável e o silêncio cause dor, mas o Espírito Santo deseja te revelar uma verdade libertadora. Os céus operam em silêncio. Enquanto pensas que nada acontece, Jesus está orquestrando cada detalhe a teu favor, movendo montanhas invisíveis para alinhar teu caminho com seus propósitos eternos. A presença consoladora de Jesus. Imagine Jesus, o príncipe da paz, aproximando-se de ti com passos suaves enquanto o mundo repousa na escuridão. Sem pronunciar palavras, sua presença é um bálsamo, um calor que envolve tua alma, um amor que silencia a dor mais profunda, um olhar compassivo que sussurra: estou aqui, meu filho, minha filha. Essa presença sobrenatural pode ser sentida agora, se abrires o coração com confiança. Há uma voz divina que ressoa sem som, audível apenas aos que escutam com a alma, guiados pela fé e pela intimidade espiritual. Passagens bíblicas e um convite à fé inabalável. Este texto te conduzirá por passagens bíblicas que ilustram como Jesus atua na quietude, transformando noites escuras em momentos de revelação divina. O silêncio nunca é um sinal de ausência, mas de uma intimidade profunda com o Criador. Deus opera nos bastidores de tua vida enquanto dormes, oras ou esperas com paciência. Comente agora: Jesus, sei que estás comigo na quietude da noite. Esse simples ato é uma declaração de fé, um passo corajoso de entrega ao plano divino.
Curtir este texto é como erguer uma chama brilhante no escuro, proclamando: Espírito Santo, usa esta mensagem para iluminar corações que sofrem em silêncio. Ao fazer isso, tu te tornas um canal da luz de Cristo, alcançando almas que anseiam por esperança. A inquietude que clama por respostas. Quantas vezes tentaste aplacar a inquietude da noite, ligando a televisão, navegando incessantemente no celular ou buscando respostas fugazes na internet apenas porque teu coração pulsava com ansiedade? E se, em vez de procurar alívio nas distrações externas, tu silenciasses o ruído interno e permitisses que Jesus se manifestasse em tua alma? Algumas orações não são respondidas com palavras audíveis, mas com uma paz que transcende a compreensão humana. A noite não é tua adversária, é o cenário sagrado onde Jesus se move com intensidade, tocando as áreas mais profundas de teu ser. Encontros divinos na escuridão. Ao longo da Bíblia, muitos encontros transformadores com Deus ocorreram sob o véu da noite, quando o mundo silenciava e os corações se abriam. Milagres foram desencadeados na escuridão, respostas foram dadas no silêncio e promessas foram seladas na quietude. O silêncio de Deus não é indiferença ou abandono, é um preparo meticuloso para algo maior. Escreva nos comentários: paz em Cristo. Essa frase é um marco espiritual, uma oração que consagra o ambiente e te conecta ao que os céus desejam comunicar. Jesus no Getsêmani, a solidão redentora. No jardim do Getsêmani, Jesus enfrentou uma solidão esmagadora e um silêncio angustiante. A multidão que o seguia se dispersou, os discípulos exaustos adormeceram e os céus pareciam mudos. Em sua oração ele suplicou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mateus 26, 38. Mesmo sem respostas imediatas, ele perseverou, ensinando que a fé verdadeira brilha intensamente quando oramos sem ouvir respostas. O Getsêmani foi o crisol onde sua rendição à vontade do Pai foi forjada, preparando o caminho para a redenção da humanidade. O poder da persistência na oração. O Getsêmani revela o poder transformador da persistência na oração e da submissão absoluta à vontade divina. O silêncio não é uma barreira para a prece, é um convite à confiança. Talvez estejas em teu próprio Getsêmani, envolto em lágrimas e incertezas, mas Jesus compreende tua dor. Ele conhece a linguagem das lágrimas silenciosas, pois as experimentou primeiro. O Getsêmani é o lugar onde os planos humanos se dissolvem e a vontade divina floresce, moldando teu coração para propósitos eternos. Elias, na caverna, o sussurro divino. Elias, profeta destemido que desafiou reis e multidões, encontrou-se em fuga, temeroso e exausto, escondido numa caverna onde suplicou a morte. Deus, em sua misericórdia, foi ao seu encontro. Não estava no vento impetuoso, no terremoto ou no fogo, mas num murmúrio suave e tranquilo. 1 Reis 19, 11, 13. Essa revelação ensina que a presença divina muitas vezes se manifesta na delicadeza, restaurando almas cansadas na quietude da noite. O sussurro de Deus tem o poder de reacender a esperança e renovar a missão. José no cárcere, o silêncio que forja. José, traído por seus irmãos, vendido como escravo e injustamente preso, enfrentou um silêncio prolongado de Deus. Paulo e Silas, à meia-noite. O louvor que liberta presos numa cela fria, após serem brutalmente açoitados, Paulo e Silas escolheram entoar louvores à meia-noite. Esse ato de adoração em meio à dor desencadeou um milagre. Um terremoto sacudiu a prisão, as portas se abriram e as cadeias de todos os prisioneiros se soltaram. Atos 16, 25, 26. O louvor no sofrimento é uma arma espiritual que rompe cadeias visíveis e invisíveis, trazendo o de repente de Deus. Mesmo ferido ou injustiçado,
Levanta tua voz em exaltação, pois o céu responde aos corações que adoram na escuridão. Ana e a prece silenciosa, o clamor que gera vida. Ana, marcada pela esterilidade e humilhada por sua rival, orou em silêncio no templo, com lábios que se moviam sem emitir som, mas com uma alma que clamava intensamente. Deus ouviu seu sussurro e ela deu à luz Samuel, um dos maiores profetas de Israel. 1 Samuel 1:13. As preces silenciosas, oferecidas com fé e sinceridade, têm o poder de mudar destinos e gerar legados espirituais. Persista em orar, mesmo sem respostas imediatas, pois Deus escuta cada lágrima e cada suspiro de teu coração. Nicodemos na escuridão, a busca por respostas. Nicodemos, um fariseu respeitado, buscou Jesus à noite, carregado de dúvidas e inquietações. Jesus o recebeu com paciência, revelando verdades eternas. É necessário nascer de novo. João 3:3. Na escuridão daquela conversa, foi proclamada a maior mensagem do Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. João 3:16. Jesus está disponível nas noites de incerteza, acolhendo com amor aqueles que se aproximam com perguntas e corações abertos. José, esposo de Maria, a direção nos sonhos. José, confrontado com a gravidez inesperada de Maria, escolheu o silêncio em vez da exposição pública. Em um sonho, Deus falou com clareza: não temas receber Maria, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Mateus 1:20. Deus fala na calma da mente e na quietude do coração, muitas vezes usando sonhos para trazer direção divina. José obedeceu com fé, protegendo a promessa do Salvador. Tuas noites de aflição podem ser portais para revelações celestiais. Jacó em Peniel. A luta que transforma Jacó, sozinho à noite, enfrentou um misterioso adversário em Peniel, lutando até o amanhecer. Ferido, mas determinado, agarrou-se ao anjo, declarando: não te deixarei se não me abençoares. Gênesis 32:26. Sua identidade foi transformada de Jacó, o enganador, para Israel, aquele que prevalece com Deus. A perseverança na escuridão atrai bênçãos divinas. Tua luta solitária, mesmo dolorosa, pode ser o início de um novo propósito, marcado pela graça de Deus. Samuel e a voz divina, aprendendo a ouvir. Samuel, ainda jovem, ouviu a voz de Deus na quietude da noite, enquanto dormia próximo à Arca da Aliança. Confuso, correu a Eli, até que o sacerdote o orientou. Fala, Senhor, pois teu servo escuta. 1 Samuel 3:9. A partir daquele momento, Samuel tornou-se um profeta, porta-voz de Deus. A quietude é o ambiente onde Deus fala, mas precisamos cultivar a sensibilidade para ouvir. Tua resposta no silêncio pode desbloquear um caminho de revelações espirituais. Jesus sobre as águas, a presença que acalma. Na quarta vigília da noite, os discípulos enfrentaram uma tempestade no mar da Galileia. Exaustos e temerosos, viram Jesus caminhando sobre as águas, declarando: sou eu, não temais. Mateus 14:27. Sua chegada inesperada trouxe paz ao caos, ensinando que ele sempre vem, mesmo quando parece distante. Tua tempestade pessoal pode ser o cenário onde sua presença transforma o medo em confiança. Salmista na escuridão, a esperança que resiste. O Salmo 42 captura a dor silenciosa da alma. Minhas lágrimas têm sido meu sustento dia e noite. Verso 3. Mesmo abatido, o salmista confronta seu desânimo declarando: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Verso 11. A noite escura não é o fim, mas um túnel com luz ao final. Dialogue com tua alma, proclame fé e resista, pois Deus está forjando esperança em teu coração. Abraão e as estrelas, a promessa na escuridão. Numa noite silenciosa no deserto, Deus convidou Abraão. Olha para os céus e conta as estrelas, assim será a tua descendência. Gênesis 15:5. Abraão creu,
e sua fé foi considerada justiça. Vento 6. Mesmo sem ver resultados imediatos, ele confiou nas promessas divinas. Na quietude, contempla as estrelas do céu e lembra-te, as promessas de Deus brilham, mesmo quando tudo parece envolto em trevas. Ruth e Boaz. A providência na noite. Ruth, uma viúva moabita, prostrou-se humildemente aos pés de Boaz numa noite silenciosa, seguindo as instruções de Noemi. Esse ato de fé e submissão alinhou seu destino, tornando-a parte da linhagem de Jesus. Ruth 4, 13 e 17. As decisões tomadas na quietude da fé podem transformar gerações. Confia na providência divina, mesmo quando a escuridão parece dominar. Davi nos campos, a adoração secreta. Antes de ser rei, Davi era um pastor solitário, adorando à noite com sua harpa sob o céu estrelado. Sua devoção na quietude moldou um coração segundo Deus. 1 Samuel 16, 7. Nos campos da espera, tua adoração secreta é vista por Deus. Cada louvor entoado no silêncio prepara-te para enfrentar gigantes e cumprir teu chamado. Pedro na prisão, o livramento na madrugada. Preso e acorrentado, Pedro dormia profundamente quando um anjo o libertou, guiando-o para fora da prisão. Atos 12, 7. A igreja intercedia em silêncio e Deus respondeu com um milagre. Mesmo em prisões emocionais ou espirituais, a oração fervorosa e a fé abrem portas, trazendo livramento na madrugada. O nascimento de Jesus, a glória na simplicidade. Jesus nasceu numa noite silenciosa, num humilde estábulo em Belém, longe dos palácios e das multidões. Pastores, homens simples, receberam a mensagem angelical. Hoje vos nasceu o Salvador. Lucas 2:11. Os maiores milagres de Deus frequentemente vêm envoltos em simplicidade. Tua vida, mesmo parecendo um estábulo, é o lugar onde Jesus deseja manifestar sua glória. Moisés e a sarça ardente, o chamado no deserto. Após 40 anos de exílio no deserto, Moisés, outrora príncipe, era apenas um pastor. Numa tarde árida, ele viu uma sarça que ardia sem se consumir. Deus falou: tira as sandálias, pois este é lugar santo. Êxodo 3:5. O silêncio do deserto é onde Deus chama seus servos. Aproxima-te dos sinais divinos e ouvirás a voz que transforma destinos. Jesus acalma a tempestade. A paz no caos. Numa noite de tempestade, enquanto os discípulos lutavam contra as ondas, Jesus dormia no barco. Despertado por seus clamores, ele ordenou: silencia-te. Marcos 4:39. E uma grande bonança se seguiu. Sua paz transcende a lógica humana. Confia, mesmo quando ele parece silencioso, pois ele está no barco, garantindo tua chegada ao destino. Israel no deserto. A coluna de fogo. Uma coluna de fogo guiava o povo de Israel à noite pelo deserto, iluminando o caminho e aquecendo as noites frias. Êxodo 13:21. Deus é tua luz e proteção nas noites escuras da vida. Segue sua presença mesmo nos momentos de espera, pois ele nunca te abandonará no caminho. Jonas no abismo, a oração que alcança. Fugindo de sua missão, Jonas foi engolido por um grande peixe. No ventre do abismo, ele orou: do abismo clamei, e tu ouviste minha voz. Jonas 2:2. Não há lugar onde a oração de um filho de Deus não alcance os céus. Tua prece no silêncio pode restaurar teu propósito e abrir novas portas. As virgens prudentes, a vigilância na espera. Na parábola das 10 virgens, 5 mantiveram suas lâmpadas cheias de azeite, preparadas para a chegada do noivo. Mateus 25:1-13. O azeite simboliza a presença do Espírito Santo, cultivada na intimidade com Deus. Vigia e permanece cheio do Espírito, pois a fé constante na noite te prepara para o encontro com Cristo. A ressurreição de Jesus, o amanhecer da vitória. Na madrugada do terceiro dia, enquanto Jerusalém dormia, Jesus ressuscitou, vencendo a morte em silêncio. Mateus 28:6. O túmulo vazio é um símbolo de vida nova.
um convite para buscar a Cristo mesmo na escuridão. Tua madrugada de dor pode ser o prelúdio de um amanhecer glorioso. Jó na quietude. O silêncio que revela Jó, homem íntegro, enfrentou perdas devastadoras e um silêncio prolongado de Deus. Clamou com honestidade e, quando Deus falou, revelou sua majestade soberana. Jó 42:5. O silêncio divino não é abandono, é uma lapidação que conduz a uma intimidade mais profunda com o Criador. Isaías e a luz nas trevas, a promessa cumprida. Isaías profetizou em meio a um povo envolto em trevas. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Isaías 9:2. Jesus é essa luz brilhando nas sombras da alma, dissipando o medo e a desesperança. Ele invade os lugares mais escuros, trazendo esperança e direção. Bartimeu e o clamor, a fé que rompe barreiras. Bartimeu, cego e marginalizado, gritou em Jericó: Filho de Davi, tem piedade de mim. Marcos 10:47. Apesar da multidão que o silenciava, Jesus parou e restaurou sua visão. Clama com fé, mesmo quando as vozes ao redor tentarem te calar, pois teu clamor alcança o coração de Deus. A mulher do fluxo de sangue, o toque da fé. No meio de uma multidão agitada, uma mulher, sofrendo há 12 anos com um fluxo de sangue, tocou a orla do manto de Jesus em silêncio. Sua fé a curou e Jesus declarou: Filha, tua fé te salvou. Marcos 5:34. Um toque sincero movido pela fé pode transformar tua história mesmo em meio ao caos. Zaqueu na árvore. A busca silenciosa. Zaqueu, publicano desprezado, subiu numa árvore para ver Jesus, movido por um desejo silencioso de mudança. Jesus o viu e disse: Hoje devo hospedar-me em tua casa. Lucas 19:5. Tua busca humilde, mesmo em segredo, atrai o olhar do Salvador, que deseja entrar em tua vida. O ladrão na cruz, a graça no último momento. Na cruz, um ladrão, em seus momentos finais, orou: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23:42. Jesus respondeu: Hoje estarás comigo no paraíso. 20:43. A graça de Deus é acessível até o último suspiro, mostrando que nunca é tarde para buscar a salvação. Maria Madalena no sepulcro. O choro que encontra vida. Maria Madalena, marcada por um passado de opressão, chorava diante do túmulo vazio, pensando que Jesus havia sido roubado. Ele a chamou pelo nome, transformando seu luto em alegria. João 20:16. Jesus se revela aos que o buscam com amor, mesmo na escuridão do sofrimento. Os magos e a estrela, a luz que guia. Guiados por uma estrela na noite, os magos viajaram até Belém, onde adoraram o rei recém-nascido. Mateus 2:2. Sua jornada de fé, movida por um sinal celestial, ensina que seguir a luz de Cristo, mesmo na escuridão, leva à presença do Salvador. Adora-o pelo que ele é, não apenas pelo que faz. A paz que transcende o entendimento. Paulo, escrevendo da prisão, proclamou a paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. Essa paz divina guarda o coração e a mente, mesmo em meio às tempestades da vida. Entrega tuas ansiedades a Deus e Ele te envolverá com uma serenidade que desafia a lógica humana. Jesus, a luz do mundo. Jesus declarou com autoridade: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Ele não apenas ilumina o caminho, Ele é o caminho, dissipando as sombras do pecado, medo e dúvida. Segue-o, e tua vida refletirá sua luz, tornando-te um farol para outros. Encerramento, um chamado à ação espiritual. Se chegaste até aqui, saiba que és especial. Tua fome por Deus te trouxe a este momento, e o Espírito Santo está selando esta mensagem em teu coração. Comente agora: Jesus, minha luz nas noites silenciosas. Essa frase é um testemunho de fé, uma conexão espiritual que ecoa nos céus. Compartilha este texto como uma tocha acesa, levando esperança a corações que sofrem em silêncio.
Inscreve-te para manter viva a chama da fé e permanece em silêncio por alguns instantes. Ora com sinceridade: Senhor, obrigado por me visitares nesta noite. Jesus está contigo e sua luz brilhará eternamente em tua vida.